tarde, turma do sexto ano, como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Hoje é segunda-feira, 17 de agosto, e nós vamos ver alguns exemplos, certo? Algumas questões que eu vou resolver aqui do livro sobre o conteúdo que a gente estudou, certo? Sobre os conteúdos que a gente estudou. A gente precisa fazer isso para que vocês não esqueçam, né? Tudo isso que a gente viu são conteúdos muito importantes, então a gente precisa muito lembrar, mas muito, galera, acreditem em mim. São coisas realmente muito importantes. Então, a gente vai fazer uma pequena revisão, só fazendo alguns exemplos para que vocês percebam como é que a gente resolve essas questões. E vamos lá, né? A primeira questão que eu vou resolver é a questão 32. Essa questão 32, galera, é na página 104, certo? Página 104. Então, acompanha aí no livro comigo o enunciado da questão. Essa questão 32, galera, é uma questão que não é uma questão tão óbvia. É uma questão que precisa mais de raciocínio. E eu percebo que essas questões são as que os alunos enfrentam mais dificuldades. Então, vamos fazer uma questão desse tipo. E depois, na questão 33, a gente vai fazer uma questão que ela é bem típica mesmo de simplificação de frações, ok? Então, página 104, questão 32. Vamos ler aqui o enunciado. O enunciado diz o seguinte: x é um número natural, beleza? Que 0 é menor que ele e 10 é maior ou igual a ele. Por quê? Eu vou escrever aqui essa nomenclatura matemática. Na questão tem exatamente assim, ó. 0 menor que x menor igual a 10. Esse símbolo aqui, galera, significa menor igual, certo? Menor ou igual. Pode ser menor ou pode ser igual. Só não pode ser maior, certo? Então, ó, é isso que quer dizer esse símbolo. Na questão tem exatamente assim. Então, ó, o que significa isso? Isso significa que o 0 é menor que o x, ou seja, o x é maior que o 0. O x pode ser qualquer valor maior que 0 e menor do que 10, menor ou igual a 10. Então, o x pode ser 0? Não, porque x tem que ser maior que 0. X pode ser 1? Pode. Pode ser 2? Pode ser 3? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? 11 pode ser? Não, não pode ser 11, porque não pode ser valores maiores que 10, só pode ser igual a 10, só até o 10, perfeito? Então vamos lá, continuar a questão. Quantas frações da forma x sobre 2 forma x sobre 2, ou seja, quem é esse x? É esse mesmo x daqui, é esse mesmo x que só pode ser valores maiores que 0 ou igual ou menores que 10. É esse mesmo x. Então, quantas frações na forma x sobre 2 você pode escrever tal que as frações sejam irredutíveis? Ou seja, eu quero escrever frações com apenas esses valores, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10. Com x tendo esses valores, só que essas frações têm que ser irredutíveis. Então, o 1 pode ser, esse x pode ser 1? Pode, porque 1 sobre 2 é uma fração irredutível, eu não posso mais simplificar. Então, pode ser 1 sobre 2. Pode ser, esse x aqui, pode ser 2? Não. Por quê? Porque se esse x aqui for 2, eu vou ter 2 sobre 2. E essa fração aqui, 2 sobre 2, eu posso simplificar. Eu posso dividir esses dois números aqui por 2 e eu vou ter 1 sobre 1. Certo? Então, eu posso simplificar. O x não pode ser 2. Perfeito? Perfeito. Esse x aqui pode ser 3? Se o x for 3, a fração vai ficar assim, 3 sobre 2. 3 sobre 2 é uma fração irredutível, ou seja, eu posso simplificar ou não? Eu não posso simplificar. Não tem nenhum número que eu possa dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo.
Não existe nenhum número que eu possa dividir os dois ao mesmo tempo. Então, essa fração também pode ser, certo? Essa fração é irredutível, essa fração não pode ser simplificada, portanto, ela é irredutível. Então, 3 pode ser, o x pode ser 3. Vamos colocar aqui 3 sobre 2, né? Mais um valor, né? E 4. O x pode ser 4? Não. Por quê? Quando eu colocar um 4 em cima, não é? Quando eu colocar um 4 no lugar do x, estou colocando um 4 no lugar do x, certo? E repetindo 2. Eu vou ter 4 sobre 2. E eu posso simplificar essa fração. Por que eu posso simplificar? Porque existe um número que eu possa dividir os dois ao mesmo tempo, que é 2. 4 dividido por 2 dá certo? Dá. E 2 dividido por 2 dá certo? Dá também. Então, essa fração, ela não é irredutível. Ela pode ser simplificada. Então, o 4 não vale. O 4 não pode ser x. O x não pode ser 4, né? Ok? E o 5 pode ser? Se eu fizer 5 sobre 2. 5 sobre 2 é uma fração irredutível. Não existe nenhum número, tirando 1, que eu possa dividir o 5 e o 2 ao mesmo tempo. Não existe. Então, 5 sobre 2 pode também. 5 sobre 2. 6 sobre 2. Pode? Não. O x não pode ser 6. Por que o x não pode ser 6? Porque se eu tiver 6 sobre 2, eu posso simplificar, galera. Se eu tiver 6 sobre 2, eu posso simplificar. Eu posso dividir o 6 por 2, eu também posso dividir o 2 por 2, certo? Então, simplificando essa fração, eu vou ter 6 dividido por 2, que é 3, 2 dividido por 2, que é 1. Então, eu posso simplificar. Então, ela não é irredutível. E o 7, pode? Pode. O 7, galera, quando eu fizer 7 sobre 2, o que eu vou ter? Eu vou ter dois números que não podem ser simplificados. Não tem nenhum número que eu possa dividir o 7 e o 2 ao mesmo tempo. Não existe. O próximo número, o 8. X pode ser 8? Não. Né? Pelo mesmo motivo que a gente já viu. Eu posso dividir o 8 e o 2 por um número em comum, que é o 2, não é? E por 9? Por 9 também, ó, vai ser irredutível. Por 9 também pode. 9 sobre 2. E o 10, por fim, pode ser o 10? Não pode ser o 10, porque eu posso simplificar também se o x for 10, certo? Então, vocês entenderam essa questão? Ela é bem simples, não é? Então, o x só pode ser 1, 3, 5, 7 e 9, certo? O x só pode ter esses valores, esse x aqui. Perfeito? Então, é bem simples essa questão, não é? Só precisa mesmo de interpretação, raciocínio e botar a cachola para pensar, certo? Então, vamos lá. Também tem um problema dessa questão que muitas pessoas não conhecem essa linguagem matemática. Por mais que as pessoas saibam que esses símbolos aqui são de maior, menor que, porque são símbolos que a gente estuda bem cedo, né? Desde quinta série, mais ou menos. Mesmo que as pessoas conheçam esses símbolos, elas não conseguem desvendar essa linguagem. Então, talvez essa seja a dificuldade dessa questão, ok? Vamos agora para a questão 33. A questão 33, galera, tem vários itens. Com certeza eu não vou resolver todos, certo? Porque não precisa e também pelo tempo e espaço que a gente não tem. Vamos lá ler essa questão. É uma questão bem mais simples. Através da divisão de divisões sucessivas, simplifique as seguintes frações. Ele dá várias frações aqui para a gente simplificar e a gente vai ter que simplificar elas, né? Através de divisões sucessivas. Sim, a gente só simplifica uma fração dividindo, né? O numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, vamos fazer aqui a A, galera, é 25 sobre 20, não é? A, então, aqui é 25 sobre 20. Existe algum número que eu possa simplificar? Esse é o numerador e o denominador? Existe algum número que eu possa dividir o 25 e o 20 ao mesmo tempo? Existe. Não é o 2, não é? Porque o 2 não pode. O 2 eu posso dividir o 20. Mas eu não posso dividir o 25, porque
25 é ímpar. O 3 também não posso, porque 20 não é divisível por 3 e nem 25. Também não posso dividir por 3. Por 4 também não posso. Mas por 5, galera, eu posso. Todo número que termina com 5 ou 0 é divisível por 5. Então, eu vou dividir esses dois números por 5. Dividido por 5, dividido por 5. E agora, eu vou ter que fração reduzida, galera? 25 dividido por 5 é 5. E 20 dividido por 5, galera, é quanto? 20 dividido por 5 é 4. Então, agora a minha fração é 5 quartos, certo? Uma fração imprópria, como vocês já sabem, né? O que é uma fração imprópria? É uma fração em que o numerador é maior que o denominador, certo? E eu não posso mais simplificar essa fração aqui, então ela está irredutível já. Porque não existe mais nenhum número que eu possa dividir o 5 e o 4 ao mesmo tempo. Eles são primos entre si, ok? Perfeito, vamos mais um aqui. Vamos para a B. Vamos para a questão B. Na B é 80 sobre 48, não é? 80 sobre 48. Essa fração aqui eu posso simplificar por 2, porque os dois números são pares. Mas é como eu disse na aula passada, galera. Se vocês conseguirem pensar em um número maior do que 2 que consiga dividir os dois números ao mesmo tempo, podem fazer, certo? A gente vai dividindo por 2 até eu ter certeza de que vocês conseguem pensar dessa forma e a gente consegue, né, raciocinar para evoluir, para correr mais. Entende? Pois é. Então, 80 e 48 posso dividir por 2 ao mesmo tempo. 80 dividido por 2 e 48 dividido por 2. 80 dividido por 2, galera, é 40. E 48 dividido por 2 vai ser 24. Eu posso dividir novamente? Posso. Eu ainda tenho dois números pares que ainda podem ser divididos por 2. 40 eu posso dividir por 2, 24 eu posso dividir por 2. Ok? Vamos lá. 40 por 2, 20. 24 por 2, 12. Eu ainda posso dividir por 2 esses dois números aqui, ó, 20 sobre 12. Posso dividir por 2. E aí, quanto é 10 dividido por 2? 20 dividido por 2, né? Já fui dando a resposta. 20 dividido por 2 é 10. E o 12 dividido por 2 é 6. Certo? Ainda posso dividir por 2. Dividindo aqui por 2, eu vou ter 5, né? E dividindo aqui por 2, eu vou ter 3. 5 e 3. Agora eu não posso mais simplificar, cheguei à minha fração irredutível. E vocês também têm que perceber, galera, que todas essas frações, 5 terços, 10 sextos, 20 dozeavos, 40 24avos, 80 48avos, são todas frações que representam a mesma quantidade. Todas essas frações aqui, galera, representam a mesma coisa. Elas só estão escritas de uma forma mais simples aqui no final, né? 5 terços é a forma mais simples dessa fração. É a forma irredutível, ok? A gente poderia dividir aqui, galera, por 4, tá? A gente poderia dividir logo por 4 de cara, porque o 80 é divisível por 4 e o 48 também, certo? Mas a gente foi dividindo passo a passo, com divisões sucessivas, para ser mais fácil, para ficar mais tranquilo, ok? Então, a gente tem muitas outras frações para simplificar nessa questão aqui. E a gente vai ficar por aqui mesmo. Eu espero que vocês estejam entendendo esse conteúdo. Qualquer dúvida, me chama. E eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.